Olá, já parou para pensar no que acontece quando a tecnologia de ponta encontra uma infraestrutura tão essencial como a de água aqui no Brasil? Pois é, uma revolução está acontecendo, meio em silêncio, mas ela é gigantesca. E a escolha tecnológica que for feita hoje vai simplesmente definir o jogo para a próxima década. Vamos mergulhar fundo nessa história. E para a gente ter uma noção do tamanho disso, olha só o caso de São Paulo. A Sabesp está simplesmente transformando a cidade na primeira metrópole do mundo a ter 100% de medição inteligente de água. A gente não está falando de um projetinho piloto, é uma virada de chave completa. E claro, o investimento acompanha essa ambição toda. Estamos falando de um contrato de 3,8 bilhões de reais. É um acordo entre a Sabesp e a Vivo. E esse número, olha, não é só sobre dinheiro não. Ele mostra o tamanho da aposta, tanto do ponto de vista financeiro quanto operacional. E essa não é só uma impressão. O próprio Denis Maia da Sabesp confirma. Esse vai ser o maior projeto de internet das coisas e de medição inteligente de água do planeta. Quer dizer, isso coloca o Brasil no centro do palco e, claro, a pressão para fazer a escolha tecnológica certa fica enorme. É exatamente aqui que a nossa análise fica interessante. Essa decisão de tecnologia joga a gente bem no meio de um duelo. De um lado, a gente tem o marketing, as promessas, tudo brilhando. Do outro, a realidade dura do dia a dia da operação. Chegou a hora de separar o que é propaganda do que funciona de verdade. O mercado adora simplificar, né? Então, de um lado, vendem o NBI IoT como aquela solução mágica que já vem pronta e funciona em todo lugar. Do outro, o LoRaWAN é vendido como o sonho da independência total, com custo zero. Mas como a gente vai ver, a história é bem mais complexa que isso. Então fica a pergunta: o que acontece de fato quando essas tecnologias saem do PowerPoint, da reunião de vendas e vão para o mundo real? Para os bueiros, os subsolos, as áreas mais afastadas. E aqui, atenção, vem a grande virada da nossa análise. A pergunta-chave não deveria ser qual tecnologia é a melhor. A pergunta certa, a que vale ouro, é: que tipo de risco a minha operação está preparada para assumir pelos próximos 15 anos? Então, vamos ao que interessa. Vamos investigar, ponto por ponto, as diferenças reais entre essas duas tecnologias. E o foco vai ser no que realmente importa para uma empresa de saneamento. Bom, vamos começar pelo mais básico, pelo alicerce. Como é que essas redes são construídas e, talvez o mais importante, de quem elas dependem para funcionar? Essa tabela aqui resume a escolha fundamental. Com o NB-IoT, a vida parece mais fácil. É só usar a rede que já existe de uma operadora. O preço que se paga? Uma dependência total. Já com o LoRaWAN, se ganha autonomia porque se constrói a própria rede. Mas isso quer dizer assumir toda a bronca do projeto, da instalação e da manutenção. Ou seja, não tem almoço grátis. Ok, agora vamos tocar num ponto que tira o sono de qualquer gestor: o custo. Mas cuidado para não se enganar com o preço que aparece na primeira proposta. O que importa mesmo é o custo total ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. O NB-IoT pode até parecer mais barato de cara, porque não precisa comprar antenas. Mas, atenção, existe uma taxa mensal recorrente para cada hidrômetro, para sempre. Já o LoRaWAN é famoso pelo mito do custo zero. Só que esse mito se esquece de uma coisa: os custos de manter a rede, de trocar equipamentos, de gerenciar tudo. E a cobertura? Bem, o NB-IoT geralmente leva vantagem em lugares difíceis, como subsolos, por causa da força do sinal de celular. E agora, um ponto que muitas vezes fica lá para o final da discussão, mas que é, na verdade, super crítico. Como é que se garante a segurança e a atualização de equipamentos que vão ficar instalados em campo por mais de uma década? A segurança do NB-IoT já vem com toda a bagagem do mundo dos celulares, com os SIM cards que são super robustos. No LoRaWAN, a segurança também é boa, mas ela depende totalmente de uma implementação bem feita. E as atualizações? Imagina ter que atualizar o software de milhões de hidrômetros. Com o NB-IoT, isso é mais factível. Já com o LoRaWAN, é bem mais complicado, o que pode ser um risco enorme num contrato de 15 anos. Mas depois de toda essa análise técnica, se preparem porque vem uma reviravolta. E se o maior desafio, o verdadeiro gargalo para o sucesso, não tiver nada a ver com a tecnologia de rádio que foi escolhida? Então, se o problema não é a tecnologia de rádio, qual é o verdadeiro nó a ser desatado? Onde é que esses projetos gigantescos correm o risco de afundar? A resposta cabe em uma única palavra: integração.
Pensa bem, de que adianta ter uma montanha de dados chegando dos hidrômetros se não dá para conectar essa informação de um jeito inteligente com sistemas que a empresa já usa para faturar, para fazer manutenção, para gerenciar as equipes? Essa frase aqui resume o problema com perfeição. É para pensar, né? De que adianta ter a melhor tecnologia do mundo, que detecta um vazamento em segundos, se os processos internos da empresa são tão lentos que a equipe técnica só vai chegar no local 48 horas depois? A tecnologia sozinha, gente, não faz milagre. E além da integração, existem os tais custos invisíveis, aqueles que podem quebrar qualquer projeto. Uma bateria que deveria durar 10 anos, mas que acaba em 5. O gasto extra de energia em áreas com sinal fraco. Os custos de gerenciar uma rede LoRaWAN ou de seguir todas as regras da Anatel. Tudo isso precisa entrar na conta final. Bom, depois de tudo isso, como é que se toma a decisão certa? A resposta pode até surpreender. Não existe uma tecnologia vencedora. O grande segredo é encontrar a solução que se encaixa como uma luva na realidade de cada empresa, tanto na geografia quanto na operação. Essa tabela ajuda a visualizar. Em cidades grandes com boa cobertura de celular, o NB-IoT acaba sendo uma escolha mais óbvia. Agora, em áreas rurais ou com uma geografia mais complicada, onde é preciso ter controle total da rede, aí o LoRaWAN ganha muitos pontos. A decisão é, acima de tudo, estratégica e depende muito do contexto. Para ajudar, aqui vai um guia prático com 4 passos. Primeiro, analisar a área de cobertura. Segundo, avaliar com honestidade a capacidade técnica interna para gerenciar uma rede. Terceiro, calcular o custo total a longo prazo, sem esquecer de nada. E por último, e talvez o mais importante de todos, a equipe de TI está pronta para transformar essa enxurrada de dados em ações de verdade? Resumindo a história, o mercado de smartwatch no Brasil já passou da fase de testes. A gente chegou na maturidade. O desafio agora vai muito além de só instalar hidrômetros. O verdadeiro desafio é redesenhar a operação inteira para conseguir lidar com uma infraestrutura que precisa durar mais de uma década. E isso nos traz a pergunta final, que é muito mais profunda que uma simples questão de tecnologia. A questão não é ter os dados, é saber o que fazer com eles. A organização está realmente preparada para essa transformação? A pergunta fica no ar.